Ah, já mais um dia para a gente ler, né? Nosso livro. Já estou esperando minha amiga Lu, me preparando aqui, colocando, ó, lemon na água e escutando a música da Lu, né? Aqui, ó, passar o dia todo bebendo para eliminar os líquidos retidos. Oi, Lu, bom dia. Entra aí, deixa eu te convidar. Vamos embora. Fazer o detox. Ei, Oi, bom dia, Elis. dia. Tudo bem? Tudo bem, minha amiga? Mais um dia, né, para a missão de leitura. Mais um dia, graças a Deus. Deus é bom, minha amiga. Hoje a gente está corrido, você vai sair, né? Daqui a pouquinho, mas dá tempo. Não vamos, né? É, Deixar. Vamos romper seguir. essa nossa missão, né? Não vamos romper. Isso. Hoje a gente vai ler uma parte bem legal, né? Direcionada às mulheres, casada ou solteira, você é a guardiã. Independente da sua função, né? Aí que viu, casada ou solteira, essa missão de guardar o lar é da mulher. É verdade, é importante. E você, Elis, está bem? Estou bem, minha amiga. Feliz por estarmos juntas, né? Mais um dia. E você? Estou bem, graças a Deus. Olha, E assisti. feliz. É? Nem entendi. Oi, Giovânia, bom dia. Eu assisti aquele vídeo que você me sugeriu da doutora Andréa Vermonte, não é isso? Sim. Minha amiga, eu fiquei impressionada, viu? Eu não conhecia a missão daquela mulher. E Lindo, né? ela falando com uma ginecologista integrativa, viu? Isso. E o que eu achei interessante naquele vídeo, Elis, porque mesmo aquelas pessoas que não têm esse conhecimento ou que não vá a esse médico, né? Ali já é um norte para a pessoa se cuidar. Certeza. E E a a preocupação dela é dar informação a pessoas que não podem pagar, né? Isso, Ela é muito humana, muito mesmo. muito, muito humana mesmo. Pessoa Não incrível. conhecia, viu? Muito obrigada por me apresentar. Eu já tinha visto alguns vídeos de pedido dela, né? Mas, assim, como você me instruiu a ver o programa todo, ela tem um podcast, né? Tem um podcast. Inclusive, ela veio esse ano para um congresso aqui em Recife e eu tive o privilégio de conhecê-la. Tem. É, E, e a sua missão é muito parecida com a dela, né? Muito. De fornecer informações sobre a saúde emocional para pessoas que não têm condições, né, de pagar um terapeuta, uma isso. psicóloga. E ela falou que não vai ter psicólogo suficiente para todo mundo que tem problema, né? Isso, e é justamente isso, Elise. Ela me inspirou muito, porque eu já tinha esse pensamento, e eu vendo os podcasts dela, porque assim, não tem mesmo terapeuta para todos, e também não é para ter. Esse cuidado de saúde mental é diário. É, Esse cuidado é uma prevenção. Então, precisa desse conhecimento, né? Para ter esse autocuidado. Primeiro tem que entender para se cuidar. eu achei bonita a missão de vocês, né, psicólogos, terapeutas, que estão encarando com muito compromisso, né, com muita responsabilidade essa missão de educar a população, porque tem que educar para prevenir, né? E as vitaminas é uma base também, porque quando as vitaminas estão baixas, É verdade. causa o adoecimento mesmo mental, né? Ansiedade, depressão, porque não é remédio para a depressão. Então, assim, precisa cuidar do organismo, tá entendendo? Mas sim dos sintomas. É verdade. E agir na causa, né? Isso, na Na cara. causa do problema. Ela falou lá um caso que tinha
Um psiquiatra, né, falou que estava dando 5 tipos de antidepressivo e o paciente ainda estava com depressão. Aí, quando ele mudou de médico, que puxou as taxas dele, né, de vitaminas, era deficiência de vitamina B12. Gente, que coisa, né? Isso. Meu Deus. Simplesmente isso. E aquela ginecologista, ela disse que os médicos, muitos, não estão preparados para esse novo tipo de medicina, que é a medicina integrativa, né? Ela disse que o novo tipo de medicina é a medicina integrativa e o antigo é a alopática, que age só com remédios. E muitos não estão preparados. Que coisa, Lu, que coisa. É porque tem que ver integral, né? A saúde integral. É integral. Porque a saúde não é ausência de doença, né? Mas não adianta você cuidar só dos sintomas, né? Vamos dizer, da mente, a pessoa não está bem, e o corpo, como é que está? Está Exato. vazio. E também tem gente que cuida só do corpo. E a mente, como é que está? Isso. É. Meu Deus. Não é Ah, fragmentado, é integral. olha, eu digo que quando Deus me puxou para essa área de novo, né, da saúde, porque eu fui da saúde há 26 anos atrás, em 1999 eu entrei na faculdade de fisioterapia. Sim. E saí de lá com medo, porque quando eu entrei na cadeira de uma medicina muito interventiva, que foi na área, né, que você via intervenções mesmo, que via muito sangue, que via muita intervenção, eu saí de lá com medo e abandonei a saúde. E hoje, né, Deus me puxou de volta, mas foi para a questão da saúde preventiva. Oi, Roberta, bom dia, minha amiga querida, educadora, viu? Essa daí é a minha delegada Roberta. Ela, ela dando um coraçãozinho. Ela usa os olhos também, né, Roberta? E ela vive uma guerra lá dentro da escola, né, Roberta? E precisa bastante desse acompanhamento, né? Psicológico. Bom dia. Bom dia, Roberta. Seja muito bem-vinda. Fica rindo, né, Roberta, minha amiga? Então, aí é isso. Se a gente não voltar para esse novo tipo de conhecimento, né, que é o integrativo, obrigada, que é o integrativo, você olhar o ser integral, a gente vai estar errando e vai estar batendo cabeça aí, tomando 5, 10 tipos de remédio e não resolvendo o problema, né? Isso. Ah, então pronto. Mas muito obrigada, viu, pela indicação. A gente vai seguir, vou seguir estudando com a doutora Andréa Vermonte e com você, minha amiga. Você é meu referencial, né, gente? Eu estou muito feliz de estar estudando tudo isso com você. A gente está só engatinhando, né, porque estamos entrando num mundo onde poucos ainda estão atuando, né, que é nessa saúde integrativa, mas se Deus nos chamou, vamos que vamos, né? Bora estudar, né? Estudar e vamos em frente com essa missão de mãos dadas. Mãos dadas, minha amiga. Muito obrigada. Ó, vou começar a leitura aqui para lhe liberar aí, viu? Que é o seu passeio, que é o seu momento com Não, família. fique à vontade, tá? Tá bom. Ó, vou lá. As mulheres mais velhas devem instruir mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao marido, assim não envergonharão a palavra de Deus. Está lá em Tito. E aí, fugindo da polêmica, né, questão de ser submissa é estar sob a mesma missão, né, Lu? Isso. Que muitas vezes as pessoas não interpretam assim, dessa maneira, né? Para Porque assim, justamente causar dúvida, viu? O pessoal interpreta da forma maldosa para deixar a dúvida, mas Deus não deixa dúvida, não. Explica aí, Lu, como é? A missão, né? sobre a missão, justamente os dois estão ali, né? Num único propósito, né? Um ouvindo o outro, né? Porque a saúde mental traz isso também. A escuta é a ferramenta, né? Porque principalmente eles
hoje em dia, né, com tanto excesso, né, com o digital, o excesso, né, de tela e a internet, as redes sociais, hoje as pessoas não conseguem mais ouvir aquela que está do lado do plano humano, né, ali muitas vezes debaixo do mesmo lar, né, e ali não consegue ouvir. E é justamente isso, que não consegue ouvir ambos, né? Às vezes o marido não escuta a esposa não escuta o esposo, e ali tem alguns conflitos. E quando fala sobre a missão, né, como traz aí o guardião, que o homem também é o guardião do lar, né? Está falando aqui a mulher, mas é o homem também, com certeza. E é muito bom, dando um exemplo mesmo, vai comprar algo para dentro do lar, quando tem a combinação dos dois, né? Olha, Sim. o meu cachorrinho tá latindo, porque eu acredito que tá chegando, gente. É bem rapidinho. O meu Aham. filho, você pode descer, aí acho que chegou alguém. É assim mesmo, né, Eli? É vida real. Não, não Então, preocupe. então, quando tem esse acordo entre os dois, né? Se no momento não dá, vamos esperar mais um pouco. Isso é sobre a missão, né? E É. acima de tudo, Deus, né? Porque Ele está em primeiro lugar, né? Então é isso. Depois vem a família E, e depois vem, né? Como a própria palavra diz, né? Buscais primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos acrescentarei. Em é, Mateus 6. Então é isso, Elis. Quando a gente tem esse entendimento, né? Aí tem essa organização ou reorganização. tudo fica mais fácil, né? Deus deixou bem mastigadinho aí na palavra. A gente é que Isso. não, né, olha para o que realmente importa, né? Mas É, você falou aí, olhar para o que realmente importa. Esses dias eu estava vendo, e eu acredito que é em Mateus, depois eu coloco aí, né? Que a gente realmente precisa focar o que realmente importa. Porque às vezes a gente, com excesso, olha para tanta coisa e esquece de olhar para o principal. a gente tem que treinar a realmente fazer boas escolhas, né? Isso mesmo. Um excesso, hoje a gente está em um excesso de informação, mas nós somos adultos, a gente tem que deixar de ser criança, né? Amadurecer e fazer melhores escolhas, né? Eu De sei que maneira consciente. é, a gente fala assim, a gente tem excesso de tela, porque realmente a gente não sabe focar no que importa, porque a gente sabe que você viciando, né, nesse excesso de tela, você prejudica a sua mente, a sua vista, tudo, né, o corpo, tudo. Então, assim, a gente tem que ser maduro para fazer boas escolhas e focar na internet do lado bom que ela tem, e não do lado mal, né? E o tempo também tem que ver isso, né? Porque o excesso também, né, de tempo, mesmo olhando, né, traz alguns danos. Você É, falou de olhar para o que realmente importa, e tem um versículo na Bíblia que encontra-se em Mateus, em 6:22, que diz: treine os seus olhos para ver o que realmente importa. É ai, ai, bíblico isso. essa é a confirmação. Eu não, nem pensei, viu? Não, assim, realmente não lembrei desse versículo, mas que bom que você trouxe para ficar, né, afirmado e confirmado. Que bom. Vou acelerar aqui, né? Deixa eu ver, ó. Tem uma passagem que define claramente a incumbência da mulher de preservar, de modo relacional, as responsabilidades e os valores femininos. Cada geração, ela deve transmitir esse ensinamento para as mulheres mais jovens. Devemos ensiná-las a amar o marido, os filhos, a serem sensatas, serem puras nas suas motivações, a trabalhar no lar, fazer o bem e serem submissas ao marido para que a palavra de Deus não seja desonrada. Na época em que essa passagem foi escrita, a cultura grega da ilha de Creta, as mulheres trabalhavam e competiam em todas as áreas da sociedade. Elas eram líderes no comércio, competiam com os homens nas arenas dos esportes, e os gregos confeccionavam e adoravam deusas femininas.
A sociedade de Creta se tornou matriarcal. As mulheres abandonaram o lar física e emocionalmente. E essa realidade contrariava os valores judaico-cristãos da igreja primitiva. Paulo e Tito começaram uma igreja nessa cultura secular pagã. E nesse contexto, Paulo restabelece os valores bíblicos para as mulheres. Quero que você preste atenção, especialmente nas palavras trabalhar no lar. O que significa isso? Significa que o lar é a habitação onde se guarda as riquezas. Portanto, a mulher deve guardar a sua habitação. É tanto que fala, né, que o lar ele deve ser um local de conforto, né, Lu? Que a gente tenha sempre vontade de voltar para o lar para recarregar as energias. E é isso que Paulo está falando aí, é que a gente tem que ser guardiã desse local onde você recarrega, né, as suas baterias da luta lá fora. Quando você traz esse lugar de conforto, né? Inclusive tem até aqui no livro, o marido que vive o tempo todo trabalhando, ele sente vontade de voltar para casa no terminal. Porque trabalhar cansa, né? Assim, tudinho, né? Muitas vezes as pessoas gostam mesmo, mas precisa ser esse lugar de repouso. Mas onde é melhor, o trabalho ou no lar? Sente saudade do lar? Né? É acolhido? É ouvido? Pois é. Porque muitas vezes, eu digo isso sempre, né, nas palestras, que nós não somos perfeitos, a gente busca essa perfeição todos os dias. E é mais fácil encontrar o erro no outro do que em si mesmo. E muitas vezes precisamos parar para refletir onde é que estamos errando, ter essa própria percepção, né, que é de si mesmo, né, onde eu preciso melhorar. Eu preciso parar. Esse excesso não está deixando eu parar. Será que eu estou cuidando da maneira que devo cuidar? Isso. Né? Tem que fazer algumas perguntas para si mesmo, com verdade. Muitas vezes dói, né? Porque vem um confronto. Mas isso é crescimento e é no confronto mesmo que a gente vai crescendo, né? Melhorando como ser humano. Isso. Inclusive, essas perguntas aí, eu tenho, assim, no meu íntimo, até não falei para você, mas já falo agora, que dentro do caderno terapêutico, que a gente sonha em fazer, a gente pode botar essas perguntas confrontadoras lá dentro, né? Com a linha para que as pessoas elas respondam através da escrita terapêutica, através da reflexão. Isso é um bom exercício, né, Lu? Maravilhoso. Elise, e essa escutativa não está só relacionado ao outro, mas a si mesmo, quando paramos para olhar para dentro, né? Porque para fora tem muito estímulo. E a gente precisa olhar para dentro, onde precisa melhorar, onde eu preciso escutar, né, o outro, a dor, validar a dor que o outro traz, né? Porque só quem sabe é quem sente. E quando essa pessoa sente e fala e a outra acolhe, quando ela percebe que é acolhida, ela sente aliviada. Né? Então, a cura nasce através da escuta, interna e externa, que é o outro, né, também. E essa sua ideia aí é maravilhosa, maravilhosa. Eu trouxe só um trecho no livro, né? Ai, meu Deus. Tem o livro aí? Tem. Ai, que emoção. Esse foi o primeiro. E eu digo a você, está dedicado ao Senhor, né? Ao Senhor, porque eu sei que foi Ele, né? Primeiramente. Então, esse aqui eu vou guardar com muito carinho. E nesses dias está vindo, né? Os 500 exemplares. E é isso. Mas aqui também tem algumas perguntas, mas não tem muitas, né? Então a gente pode juntas desenvolver, né? No caderno terapêutico mesmo, né? E aí a gente juntar tanto o livro quanto o caderno, né? O livro com a teoria e fazer o caderno com o exercício, caderno de exercício, né? Terapêutico. Que maravilha. Eu acredito que essa sementinha aqui, junto com você, Elise, a gente vai fazer esse movimento de consciência. Sim. Porque aquilo que é compreendido de maneira assim,
não digo que é lenta, mas devagar, com repetições, né? Porque a área cognitiva aprende também com repetições, né? Trazendo a canção também voltada ao cuidado à saúde mental. E a gente está sempre aqui, ó. Eu tenho um compromisso e ia sair logo cedo. Eu disse, não, vamos sair mais tarde, vamos deixar a próxima semana para não quebrar, porque eu tenho esse compromisso, né? Quando você me convidou, eu só tenho a agradecer, Liz, porque você sabe que no presencial é uma coisa, mas essa parte de tela, de estar em vídeo, estar exposto, né? Eu não conseguia e eu agradeço muito a Deus por você segurar minha mão e ajudar nisso, porque eu sozinha, a gente tem que entender que sozinha a gente não consegue, mas a gente tem que estar aberta e entender que a gente precisa de ajuda, não somos super suficiente, né? Então estamos aqui abertos para um ajudar o outro da mesma maneira, né? A Roberta está aí, agradeço demais, Roberta, pela sua presença, porque isso nos dá força demais para continuar, mesmo que tenha uma pessoa, depois outras pessoas veem o vídeo. Então, é isso, sabe? Isso é muito importante, né? Para que chegue em outras vidas aquela pessoa que não entende como sair, né, daquele lugar, porque assim, eles é real. Quem sente é real. E muitas vezes ela não consegue, não vê nenhuma saída. Então, quando entende que tem alguém, ou alguém aprende e ali ajuda, né? Uma tia, uma sobrinha, alguém da família, um amigo, essa pessoa se sente validada, né? E É. é isso. Ai, que bom, Roberta, que você está por aí. E assim, a Roberta, ela também pode nos ajudar na Sim, questão, porque eu sinto que muitos profissionais da educação, eles têm problemas assim que eles passam na luta deles ali dentro da escola, que às vezes você está sofrendo, né, e tendo que estar bem para ministrar uma aula. Acredito que a escola é um bom local de expandir esse conhecimento que você vem trazendo, Lu, da educação emocional, né? isso, Elis. Inclusive, Elis, sem querer lhe atrapalhar, tem um capítulo falando, cuidando de quem educa. Porque quem educa tem suas questões pessoais, deixa a família, né? E ali tem que passar, né, toda a força para aquelas crianças, né, os alunos, estar bem também, né, para estar ali administrando tudo. E elas precisam de cuidado, né, porque são tantos desafios. Então, ela precisa de acolhimento. Inclusive, aqui tem algo assim que pode ser trabalhado lá também, sabe? Que Você é trouxe, isso, né? né, algo especial para o pessoal da educação, né? Sim, especificamente, porque eles são incríveis, né? Os profissionais hoje só têm que agradecer aos professores, principalmente ensinantes. Todos eles estão onde estão porque existiu um professor para ensinar. Então, Exato. assim, traz a validação e esse respeito aos educadores. E cuidado com eles, né? Porque Cuidado, eles cuidado. fazem parte da nossa família, praticamente, né? Não tem um pai que não crie um filho com a ajuda de um profissional da educação, né? As professoras. Exatamente, eles. O cuidado, principalmente, porque eles precisam ser vistos e cuidados, validados. Sim. Pronto. Futuramente, Roberta, a Lu vai lançar o livro dela. Chegou, tá quentinho, né? Do forno aí. Esse é o primeiro exemplar que chegou essa semana. E aí, quando tiver lançado, a Lu vai sair fazendo palestras. Aí eu aviso a você, né? Para a gente fazer um dia na escola de conversa, uma roda de conversa, né, Lu? E Isso, espalhar essa mensagem, que não é só, né, para ficar dentro da escola, a gente quer levar isso para a sociedade inteira, porque todos precisam de cuidado emocional. onde existe vida, né, Elis? Onde existe vida. Ó, a Roberta está pedindo para você mostrar a capa do livro. Lu, por favor. Ah, sim, Eu vou ler o que a Roberta falou aqui, ó. É sei. muito bom ouvir depoimentos como esse agora pela manhã. Eu agradeço. Sim, nós vamos marcar uma formação com vocês e uma palestra. Essa ideia é ótima e motivacional e ela vai amadurecer.
Joia. Olha aí, ó, eu vi rápido e não deu para focar. Como é o nome do livro? Diga aí, por favor. O cuidado emocional na vida real, conectando as gerações em movimento. O cuidado emocional para a pessoa entender as suas emoções, porque é mais fácil, né, dizer engole o choro, é fraca, é falta de fé. Aquela pessoa, mesmo diante, Roberta, estamos no século XXI, ainda existe preconceito em relação à saúde mental, porque é invisível. E a pessoa, a sociedade só consegue enxergar quando aquela pessoa está em crise, porque ela silenciou, ela teve medo de falar do que sente para não ser rotulada, julgada. Então, assim, onde existe esse livro traz esse objetivo. Quem nomeia o que sente não adoece em silêncio. Então, para que as pessoas falem, expressem o que sentem. E também educar as outras pessoas a escutar quando aquela pessoa falar o que está sentindo. É muito importante porque cientificamente é comprovado, né? Quando não há fala, o corpo fala. Insônia, queda de cabelo, dor no estômago, tensão, crise de ansiedade, depressão, entre outros, né? Então, eu acredito muito do índice do adoecimento mental cair, descer, porque cada dia mais aumenta, né? Eu tive uma experiência maravilhosa, trabalhei, recentemente eu saí com um propósito do CAPS, porque eu disse, aqui eu não vou alcançar todos, eu vou alcançar aquelas pessoas que chegam aqui em crise. Eu trabalhava num grupo de 40 pessoas em crise, né? E ali foi uma experiência incrível, eu consegui ouvir cada história, né? Cada dor. Gente, eu disse, nossa, isso não pode continuar, porque tinha pessoas com 40, 45 anos, até 50 anos chegava lá e dizia, eu sofri na infância, passei por um trauma, e só agora eu estou falando, agora era aquele momento que estava falando comigo, que muitas vezes ela não falava nem para a própria família, então, quando ela estava em crise mesmo, em surto, né? Porque era muito ano de sofrimento, décadas e silêncio. Então, é isso, gente. Falar o que sente, procurar ajuda. Procurar ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de cuidado, de amor próprio, e principalmente com as próximas gerações, porque se a gente cuida hoje, a gente está fortalecido. E para a gente acolher as crianças, os jovens hoje, primeiramente, a gente tem que acolher nossa criança interior, como eu acolhi, né, Elis? Você sabe aí da minha história. Para eu estar falando isso hoje, eu passei décadas, né, um sofrimento que não só na mente, mas no corpo, mas quando eu entendi que eu precisava de ajuda e procurei ajuda, né, eu digo a você que eu fui curada. Então, hoje eu estou aqui para ajudar aquelas pessoas, não vim, né, adoecer ou ficar naquela crença limitante, né, que achar que pode carregar sozinha, eu preciso dar conta de tudo. Não, não precisa dar conta de tudo. Um dia de cada vez, respeite seu limite. Um não, muitas vezes, buscar esse equilíbrio emocional, porque quando a gente não aprende a dizer não para o outro, muitas vezes esse não é para si, e a gente negligencia, né? Negligencia e ao fazer exame, ao olhar para si e se escutar. Que isso aí é muito importante. É, Essa escuta, né, interna. chegou o tempo, né, da gente olhar para si, a gente, Isso. né, despertou agora, né, nessa geração 40 a mais, que a gente precisa olhar realmente para as emoções, para a saúde emocional, para a física também, né, que a gente negligenciou bastante. O hormônio, tudo, né? Esse livro vem no tempo certo, viu? O tempo de Deus que ele escolheu. E aí, Roberta, quando for o lançamento, eu vou lhe avisar, nem se preocupe, que a gente vai estar lá na fila da Lu para pegar autografado, viu, dona Lu? Arrume aí, vai ser aí em Igaraçu, né? Que vai ser o lançamento. Estamos resolvendo, ou aqui em Garaçu mesmo, ou em Abreu e Lima. Tá Mas é certo. isso, pode convidar mais pessoas, porque é esse movimento que precisamos. Eu só não vou conseguir.
É, Mas quando a pessoa entende, porque, gente, depressão mata. né? Depressão mata é muito Eu uma sério. tia com depressão. Não sei se eu já lhe contei, né, Lu? Você falou. Mas eu perdi uma tia que era praticamente minha mãe. E ela tinha depressão profunda e a gente não sabia lidar com aquilo, né? Não tinha esse conhecimento. Talvez se a gente tivesse, a gente teria ajudado melhor, mas não deu tempo. Infelizmente, Elis. E aqui, com linguagem simples, acessível, caminho. Aqui eu trago dicas da rede, qual caminho você deve tomar quando perceber, né? Caminho de prevenção e caminho também para aquelas pessoas que já estão assim adoecidas, para que ela saia desse lugar. Porque o Certo. cérebro, ele entende, Elis, cada esforço. Eu sei que é difícil para aquela pessoa, né, que está com um pensamento disfuncional, o corpo, mas quando ela entende, ou aquela pessoa que está ali, né, como suporte também para ajudar, que é o biopsicossocial espiritual. Então, se um não está bem, os demais podem entrar em declínio. Mas se eu cuido do biológico, da alimentação, atividade física, né? Tudo isso da nutrição, o psicológico da mente, falar o que sente, né? Buscar ajuda, mesmo que seja alguém da família ou amigo, mas falar do que está sentindo, né? Cuidar também quando há essa necessidade de tomar medicação regularmente, porque o cérebro entende quando a pessoa toma regularmente e também precisa da alimentação, porque geralmente são fortes, né? Quando é algo mais grave. O social, entender o meio na sociedade, como eu estou enxergando, né? Então, se eu estou bem comigo mesmo, eu vou estar bem com o outro, vou compreender a emoção do outro, mas se eu não compreendo a minha própria emoção, como eu vou compreender a emoção do outro? Vou chamar de chato. Isso e aquilo, e muitas vezes aquela pessoa está dando sinais de adoecimento, que não está bem, mas não tem esse espaço de acolhimento, né? E o espiritual é diante da sua fé, você reservar aquele tempinho, né, para buscar mesmo, e quando você vê que não tem nenhuma saída, você sabe que tem algo maior que transcende todo entendimento humano, então isso a gente sente também fortalecido. É uma linguagem simples, mas assim, aqui trago muita prática, o dia a dia, muita prática, sabe? Também de escrever, né, de fazer o que gosta, ir para lugares, né, que tenha contato com a natureza, de parede, né? Mas depende muito da subjetividade. Tem pessoas que gostam de shopping, tem outras que gostam de praia, tem outras que gostam de sítio, né? Fazer o que gosta, porque talvez o que é bom para mim não é bom para o outro. E eu deixo isso muito aberto para não ficar aquela coisa engessada, que eu não gosto nada engessado. Somos duas, é. E assim, eu também trago para cá a importância do movimento Conectando Gerações, que você faz sempre encontros ao ar livre. Eu fui para um encontro da Lu, que ela fez lá no parque, num gramado enorme, a gente fez um piquenique, não foi, Lu? Sítio histórico do Guaraçu, lugar lindo. Então, assim, o projeto que Deus derramou na vida da Lu é muito grande, Roberta. E aí abarca o livro, consultas, as músicas, que daqui a pouco a gente vai botar uma música que a Lu fez, e também está na internet, no canal dela. Tem o podcast da Lu, que a Lu está fazendo. Inclusive, ontem, Roberta, o Elias estava na live do Brazuca e ele disse: Eu quero conhecer o podcast da Lu, que a gente falou, né? A Lu estava lá na live do Brazuca. E eu digo que eu estou entre amigos, viu, Lu? Porque a Roberta e o Elias são um casal maravilhoso que você vai conhecer. E a gente está entre amigos mesmo, entre família. Coisa E boa. é isso, Roberta. É muito grande o que Deus derramou na vida da Luciene. E esses encontros que ela faz ao ar livre, ao redor da mesa, onde ela reúne várias famílias ao redor da mesa, né, Lu? Sentar à mesa mesmo, ali, com diálogo, né? As crianças também, um momento, né? Com o lúdico aprendendo também. É psicoeducação emocional. É, é um movimento conectando gerações, é algo muito grande.
e que juntos, né, todos nós vamos fazer parte dele para que a sociedade conheça e tenha acesso a essa educação emocional, a essa cura, né, para que não caiam, né, Lu, no fundo do poço para estar, infelizmente, né, numa situação de crise, né, como você tratou tantas pessoas com crise. E eu digo a você, Luiz, antes de começar no CAPS, eu já existia o Conectando Gerações. Mas quando eu fui para o CAPS, aprofundou. Não é só um encontrozinho, não. É algo sério. Então, eu saí do CAPS, eu amei trabalhar lá. Eu saí com o coração, assim, doendo mesmo, pela equipe, pelos usuários que eu atendia, por todos. Mas eu saí com um propósito, com um objetivo de eu vou para que mais pessoas não possam vir para esse lugar. Não digo só esse lugar físico, né? Porque é aqui em Igaraçu, mas em todos os campos, no hospital psiquiátrico. Então, assim, a gente tem que passar isso para essa geração, para que ela possa passar para as outras gerações. Então, isso aí, eu digo, eu vou deixar esse legado. E Sim. eu digo a você, Liz, está começando agora, mas eu digo a você que a gente está falando aqui de vida, mas se eu morresse hoje, Elis, diga a você com toda a convicção, morreria muito feliz, porque eu sei que eu deixei esse legado. Esse livro já existe, esse ensinamento, né? Mas eu tenho fé em Deus de dar muitos anos ainda para a gente estar trabalhando juntas, né? Mas eu digo a você, eu estou muito feliz, muito feliz. E eu digo a você que eu sozinha não consegui. Então, assim, quando eu comecei a escrever, eu digo que parece que eu conseguia ouvir mais, além do que as pessoas falavam, sabe? Então, cada fala, ali eu começava a desenvolver capítulo. Então, esse livro, ele existe de vidas reais. Ele é real. Então, não é, nem todos são, com certeza é científico, com embasamento, né? Com base científica, mas de experiência prática, com um olhar, né, de dor ali, de esperança, de superação. Porque a melhor coisa era quando dava a alta os usuários por melhora. Para Ah, mim, foi uma coisa melhor. Aquela pessoa que chegava toda desorganizada, sem saber para onde ir, muitas vezes não sabia nem o nome, e de repente a pessoa ali, né, muitas vezes ia voltar às suas atividades, outras trabalhavam muito, né, elas não conseguiam se escutar, e ali elas se sentiam muito angustiadas. Eu fazia tudo, eu trabalhava, eu dava conta, agora eu não cuido nem de mim. E ali eu me colocava no lugar dela, sabe? Uma pessoa que está ali trabalhando, né? Tudo direitinho, e de repente aquela pessoa não dá conta de si. Tem que ter alguém para cuidar. Isso é real. Então, é esse movimento de cuidado emocional. Quando a gente entende nossas emoções, fala do que sente, tenha certeza que você não vai adoecer em silêncio. Você não vai adoecer. amém. É isso. Olha, hoje está sendo profundo, viu, minha amiga? Hoje está sendo profundo. Eu vou botar a música para a gente refletir, pode ser? Pode, pode sim. Pronto. Não sei se vai dar para escutar direitinho, Roberta, mas aí eu vou deixar o link da música. O nome da música é Vínculos que Curam, né, Lu? E aí a gente, Isso. essa também vai para o caderno terapêutico, né, Lu? Isso. Já Oi, vou Elisa. anotar aqui. E Oi. essa música ela está no YouTube, no Instagram, no Spotify, no No TikTok. TikTok, que a gente está É, aprendendo. você colocar lá. Exato. Dona Luciana Henrique. É. Nasceu do livro, viu? Essa música. Ai, que lindo. Olha, Lu, o esposo da Roberta também é músico. Ele é guitarrista que é assim, ó, coladinho com o meu esposo Cacau, que é o baixista. É, Ele toda estava a no. banda nossa. Ele estava na última live? Ele estava na última Ah, live. É, tá. que Eu lembro que você. é Sim, o esposo da Roberta. tá vendo? Tá vendo? Deus une. Olha, eu Bota já aí, fiz a Deus une. composição.
Ó, vamos lá, vou botar a música, não sei se vai dar para escutar direitinho, mas depois tu escuta aí com o Elias, viu, Roberta? E a Roberta tá aprendendo o teclado, viu? Daqui a pouco ela vai estar tocando. Meu Deus, eu só penso esse aqui que é algo bem profundo. Vamos junto, eu vou soltar Não, viu, assim. Roberta? Tenho certeza. Deixa eu colocar o microfone lá, para ver se... Tá escutando? Não, Elis. Tá escutando? Ela não tá conseguindo escutar. Tu tá escutando? Não. Não, então deixa. Alguns... Mas a gente pode falar um pouco e depois o Roberto e quem for assistir a live, só é olhar lá, aí você vai deixar o link. A gente Vou. pode estar falando um pouquinho Eu sobre... estou colocando aqui, ó, eu estava marcando uma frase que você botou, que família pode ser o vizinho, pode ser o amigo, é quem escuta o teu medo, é quem segura o teu mundo e guarda o teu segredo. É a questão da escuta ativa que você fala tanto, né, Lu? Momento de escuta. Porque a pessoa, quando vai falar o que sente, muitas vezes ela não quer que seja compartilhado. Então, ela às vezes silencia porque é algo, às vezes, muito íntimo dela, né? Tanto que na terapia mesmo, nós, eu como psicóloga e todos, né? Tem a ética. Então, o que é falado, fica lá. Eu não posso compartilhar nada da família, nem com amigos, porque é algo sigiloso. Então, aquela pessoa vai para lá para falar do que sente, né? Ela se sente aliviada. E quando encontra alguém, né, um apoio de rede, né? Pode ser alguém da família ou um vizinho, ela vai falar, ela não quer que seja compartilhado, né? Então ela quer um direcionamento, uma ajuda ou simplesmente falar do que está sentindo. Então traz isso, sabe, Elis? E aqui também eles traz, mas quem cuida também cansa, também precisa de abrigo. O medo mora, né? Porque a gente também não pode dizer, a pessoa está doente, eu vou dar todo o suporte, porque senão vai criar essa dependência também emocional. É aquela coisa, a gente vai acolher, mas dá autonomia para que essa pessoa possa se erguer. Porque se a pessoa ficar o tempo todo também ali, essa pessoa não vai ter força, até porque o cérebro vai estar ali já acostumado, não parado, então precisa se movimentar. Ela precisa de esforço, porque quem cuida também precisa de cuidado. E isso era muito visível lá no CAPS. É, os usuários, que são as pessoas que iam para lá, as famílias iam acompanhando, que assinava até um termo de responsabilidade, porque muitas vezes ela não tinha autonomia de pegar a medicação, ou ser um risco. Então, essa família, esse familiar, é que dava a medicação. Mas a gente também acolhia o familiar, porque ele sentia medo, às vezes não estavam bem, sentia ansiedade, e está tudo bem, porque nós somos seres vivos, então estamos vivos, então sentimos, mas também precisa de apoio, acolhimento. E a gente também não pode botar toda a sobrecarga para ela, né? A gente tem que trabalhar essa autonomia das pessoas que estavam, né, em adoecimento para que elas possam se movimentar, pequenas caminhadas, tomar água, né, se alimentar adequadamente. É isso, para que ela possa se levantar e ajudar também essa família, todos juntos. Porque E se um adoece, o outro também pode adoecer.
né? Quem cuida também Sim, precisa de cuidado, precisa do seu próprio tempo, né, para fazer as suas sim. atividades, para refrescar a mente, para depois voltar para o tempo de cuidado ali de quem está precisando mais, né? Mas tudo no seu tempo. E quando traz assim família, pode ser até um vizinho ou alguém, porque nem todos têm família. Assim, falando na genética, né? Então, família é aquela que cuida, porque tem filho adotivo, né? Filha adotiva. Então, a pessoa que está ali ouvindo, acolhendo, né? Essa é a família escolhida, né? É. Então, é isso. É nesse sentido. Pronto, ó. Ninguém atravessa o deserto sem ter uma companhia, né? O valor daquela pessoa que está ali pegando sua mão na missão. A letra da música fala que a dor se divide e se transforma em poesia, porque existe esse vínculo, né, Lu? Isso. Isso Vamos, mesmo. eu vou deixar o link da música, vocês vão ver, né, e sentir a profundidade de toda essa letra que a Lu, né, deixou nessa música. E eu vou colocar também lá no grupo da gente, né? Eu vou, também, quem quiser acompanhar um pouquinho mais o que a Lu faz, eu vou também direcionar para o grupo Conectando Gerações, né, Lu? Você coloca também Isso. as suas novidades lá. Coloque quando for o dia do lançamento do livro, coloque lá dentro, porque nem todo mundo assiste o Instagram Isso. regularmente. Pelo WhatsApp é muito mais fácil acompanhar, viu? E aí Certo, eu vou querida. deixar tudo, vou deixar o link do Conectando Gerações e o link da música também. Tá bem. Bom, E eu tenho é, certeza que eu vou precisar muito de sua ajuda, viu? a gente vai junto, a gente vai junto. Ô, Lu, muito Certo. obrigada por compartilhar todo o teu conhecimento aí da questão da educação emocional, dividir com a gente a criação do livro, das suas músicas, e estar comigo nessa missão da leitura do livro, para que a gente possa, né, ser mulheres femininas, cuidar dos nossos lares, cuidar da gente mesma. E vamos juntas. Vamos sim. Eu não tenho nem palavras para agradecer. A Você gente vai sabe disso. agradecer a Deus sempre, né, que conecta pessoas boas com o mesmo propósito, porque essa missão é dele, não é nossa. É Né? Que Deus verdade. seja sempre glorificado através da nossa Amém. vida, viu? Eu quero conhecer Roberta pessoalmente, viu, Roberta? Foi um prazer. Roberta vai comigo, viu? Lá no seu próximo encontro. Não, vai ser no lançamento do livro, com Tá certeza. certo. É Ela que próximo vai mês, ensinar. viu? Ótimo domingo. Até logo. Vou cuidar aqui. Daqui a pouquinho estarei saindo. Tá. Beijo para você, para Beijo. todas, e daqui a pouco vai estar no YouTube já a live. E aqui também. Tá, tá certo, querida. Tchau, tchau. Tchau, meu amor. Tchau.